1 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim: fiel é a palavra, fiel é a palavra. Se alguém aspira, deseja, quer ao episcopado, excelente obra ele almeja. Eu vou traduzir para você, porque aparece essa palavra aqui, episcopado. Muitos irmãos podem olhar e falar: o que está falando, pastor? É de comer ou de passar no cabelo? A Bíblia está dizendo o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém deseja e quer o pastorado, o ministério, se alguém quer exercer o ministério, ele está desejando uma excelente obra. Está me entendendo? Se você deseja ser um empresário, ótimo. Se você deseja ser um médico, um profissional liberal, excelente. Se você deseja ser um funcionário público, bom para você. Mas a Bíblia destaca que se você deseja ser um missionário, um pastor, um bispo, e aí você pode chamar de que nome for, porque tudo vai culminar na mesma coisa. Se você deseja o ministério, a Bíblia diz que esta obra é excelente, excelente. Atos capítulo 9, verso 15, você tem o chamado de Paulo, e Deus dizendo sobre o chamado de Paulo. Diz assim, Atos capítulo 9, verso 15: mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, como perante os filhos de Israel. Quando Deus separa e chama Paulo, que anteriormente se chamava Saulo, Deus fala para Ananias, fala: vai atrás de Paulo, vai lá consolidar Paulo, porque este é para mim um instrumento, para levar a minha palavra, para levar o meu nome entre os gentios e os filhos de Israel. Deus sempre separa pessoas. Quando Deus quer fazer algo, Deus usa pessoas. Deus separa uma pessoa para fazer uma determinada obra. Pastor, Deus não usa na igreja? Sim, mas Deus levanta uma pessoa para coordenar essa igreja. Deus levanta uma pessoa para dirigir essa igreja. Sempre que Deus quer fazer um avivamento, sempre que Deus quer executar uma obra, Deus não faz isso através de uma instituição. Deus não faz isso através de uma estratégia. Deus sempre usa pessoas. Deus sempre separa pessoas. Todas as vezes na história que Deus quis fazer algo, Deus usou pessoas. Eu não estou dizendo que Deus usa homens, Deus usa pessoas, homens e mulheres. Todos os avivamentos que aconteceram, as mulheres estavam envolvidas. Começaram em algum lugar um culto de oração, começaram em algum lugar um compartilhamento, as mulheres sempre estavam envolvidas no avivamento, sempre. Tem uma irmã perto de você e fala: você é um avivalista. Sempre, quando Deus vai fazer algo, Deus escolhe e separa uma pessoa. Agora preste atenção, todos nós somos chamados. Você pode repetir isso comigo? Todos nós somos chamados. Mais uma vez. Todos nós somos chamados para fazer parte da obra. Todos nós somos chamados para cooperar com Deus na sua obra. Todos nós somos chamados para evangelizar. Todos nós somos chamados para liderar célula. Todos nós somos chamados. Você pode não fazer, mas todos nós fomos chamados para trabalhar na obra de Deus. Porém, não é esse chamado que eu quero dizer. Eu não quero falar sobre o chamado que todos nós temos. E todos nós temos que ter essa consciência. Uma igreja só avança se nós temos em nós a convicção do chamado de Deus. Você não está aqui para me satisfazer. Você não está aqui para satisfazer alguém. Você está aqui porque você foi chamado por Deus.
Por que você lidera uma célula? Eu não lidero uma célula porque a igreja precisa. Eu não lidero uma célula porque alguém me incentivou. Pode até ter sido um instrumento de Deus. Mas você lidera uma célula porque Deus lhe chamou. Você é chamado de Deus. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado? Você é chamado de Deus. Todas as vezes que Deus quis fazer algo, chamou uma pessoa. Deus queria levantar uma nação. Como que Deus faz quando Ele quer levantar uma nação? Ele chama uma pessoa. Deus queria começar uma nação, chamou um homem chamado Abrão. Falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Você não tem nem noção onde é, mas eu vou usar você. Como que Deus começa? Deus não começa com muitos, Deus começa com um. Para começar uma obra, Deus nem gosta de muita gente. Tinha muita gente com Gideão, aquela luta, aquele negócio. Ele falou: manda um pouco embora. Vamos começar só com 300. Entende? Preste atenção. Deus não precisa de muita gente para começar. Todas as vezes que Deus vai iniciar algo, Deus escolhe uma pessoa. Deus escolheu Abraão e o chamou para uma determinada obra, para um determinado propósito. É assim que Deus faz. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, o que Deus fez? Levantou uma pessoa. Levantou quem? Moisés. Deus chamou Moisés através de uma sarça e falou com ele através dessa sarça e o levou então a ser o libertador do povo. Moisés resistiu a priori, mas depois cedeu e foi cumprir o propósito de Deus. Deus queria abençoar uma nação, mas Deus usa uma pessoa como instrumento de Deus, com um chamado para ser um instrumento de Deus na vida daquela nação. Sempre. Aí Moisés morre. Deus chama quem? Agora, Moisés morreu, vamos continuar sem um líder. É assim que Deus faz? Não. O que Deus faz? Levanta um homem chamado Josué. E Josué vai ser o instrumento de Deus para levar esse povo à terra prometida. Deus não usa métodos. Deus usa pessoas. Deus não unge métodos. Deus unge pessoas. Deus não chama métodos. Deus chama pessoas. Quando Deus quer fazer algo, Deus faz algo através de uma pessoa. Deus não faz isso através de pessoas. Deus usa a igreja. Com certeza, todos nós, eu acabei de dizer, todos nós somos chamados. Mas quando Deus quer executar uma obra, Deus chama pessoas. Como Deus chama? Pergunta para o seu vizinho, como Deus chama? Eu vou te dar 2 meios pelos quais Deus chama. Primeiro, Deus chama através de um desejo. Um desejo. Eu estou com vontade de servir a Deus. Aí você fala: pastor, mas um desejo é um chamado? Vamos pensar, todos nós aqui somos inteligentes, diga glória a Deus. Fomos dotados por Deus com inteligência. Você era inimigo de Deus, diz a palavra. E alguns aqui eram inimigos mesmo. Quantos aqui já falaram mal de crente antes de converter? Levanta a mão, só quem tem coragem. Meu Pai Celestial. Quantos falavam mal da igreja? Senhor da glória. Veja comigo. Você falava mal da igreja. Você falava mal das coisas de Deus. Aí, em um determinado momento, você nasceu de novo. E agora a igreja que você perseguia como Paulo, você faz parte dela, diga glória a Deus. Agora você está inserido dentro dela. Aí, você está aqui dentro e você começa a ter uma vontade, um desejo de liderar uma célula. Eu te pergunto, esse desejo, essa vontade vem de você ou vem de Deus? Você não queria nem entrar aqui. Você não queria nem entrar na igreja evangélica. Você falava mal do povo, falava mal do pastor, falava mal do evangelho, falava mal de crente, falava mal da obra. Entende? E agora você está aqui. Você não veio porque você quis.
você veio porque Deus trouxe você. Entende? Você não está aqui, pastor, escolhi uma igreja boa, eu vim porque, nossa, que maravilha, fazer parte da obra, né? Não, você não veio porque você quis. O homem é incapaz de chegar a Deus, o homem é incapaz de querer a Deus. Você quer a Deus porque o Espírito Santo visitou você, tocou o seu coração, criou uma situação e você então se abriu para responder a Deus. Agora, se para converter você foi tocado, aí você está aqui agora, e aí te dá um desejo, fala, não, eu queria ser igual ao pastor Mauro, queria ser igual ao pastor Jonathan, queria pregar o evangelho, queria pregar a palavra. Esse desejo vem de quem? Vem de quem? Não, pastor, é porque eu sou bonzinho, e eu fico olhando a obra, precisa tanto de pastores, e aí eu quero fazer. Não. O desejo que você tem foi Deus que colocou no seu coração, dizendo, vem, que eu quero usar você como usei Paulo. Vem que eu quero usar você como usei Abraão. Vem que eu quero usar você como usei Moisés. Ou seja, Deus está te chamando. O desejo é um chamado. Fala para o seu vizinho, o desejo é um chamado. Como que Deus chama? Desejo. Segundo, Deus usa pessoas para chamar você. Pastor, mas eu não quero. Aí não importa se você quer ou não quer. E se Deus usou alguém, falou, Deus está te chamando. Aí você está com um problema sério. Um problema sério. Aí você fala, pastor, como que é isso? Sim, vamos olhar quem foi chamado na Bíblia. Moisés queria. Moisés falou na hora, quem é que é para libertar? Bora. É para tirar o povo no poder? Manda a vara. Foi assim? Não. Ele falou, não, Senhor, manda outra, eu sou gago, estou velho, não tem jeito. Vamos arrumar outra pessoa aí, eu acho que essa geração já passou, já estou com uns 180 anos, entende? Vamos fazer o seguinte, chama a moçada aí, o pessoal mais novo, entendeu? Chama os brothers aí. E Deus falou, não, estou chamando é você. Você é o instrumento. É você que vai ser usado. Entende? Abraão queria. Você não sabe. Não dá para saber. Entende? Se queria ou não. Mas vamos olhar. Se Deus usa desejo, Deus usa pessoas. Olha para Davi. Como que Davi foi chamado? Davi pastoreava as ovelhas do pai, estava no campo, preocupado com o quê? Eu acho que ele ficava lá pensando, eu quero ser rei, eu vou ser rei um dia, meu propósito de vida é ser rei, em nome de Jesus, em algum momento eu vou ser rei. Davi nem pensava nisso, Davi estava fazendo a sua profissão, vendendo seus produtos, Davi estava cuidando da sua agropecuária, cuidando das suas ovelhas, nem era sua, era do pai, funcionário do pai, cuidando do seu negócio. Aí daqui um pouco chega alguém e fala, olha, tem uma reunião lá em casa, corre lá que estão esperando você, porque Samuel estava na casa de Jessé, o pai de Davi, e já tinha passado todos os irmãos, procurando o rei que Deus estava escolhendo, e aí chegou um determinado momento, mandaram chamar Davi, porque todos achavam Davi improvável. Quando terminou os filhos, Samuel perguntou, terminou? E o pai falou, não terminou não, mas o que tem não deveria nem chamar. Então chama lá para a gente ver. Chamaram Davi. Quando Davi chega, Samuel diz para ele, hoje eu cheguei aqui para ungir você rei. Ele falou o quê? Eis-me aqui. É para ungir? Estamos à disposição. Mas ele pensava em ser rei? Não. Ele queria ser rei? Não, mas Deus visitou Davi através de uma pessoa. Fala para o seu vizinho, Deus usa pessoas para chamar você. Eliseu está lá cuidando das juntas de boi. Parece que ele cuidava da 12ª. Eles tinham 12 juntas de boi. É como se tivesse hoje, para você ter uma ideia, 12 lojas do McDonald's.
12, uma franquia com 12 lojas do McDonald's. Ele cuidava de uma, mas todas eram da família. Todas eram dele, para ser mais específico. A Bíblia diz que Elias chegou e jogou o manto sobre Eliseu e falou: vem e segue-me. O que Eliseu fez? Eliseu falou: você só me dá um tempo para me fechar essas 12 empresas, e eu estou fechando tudo e vou te seguir. Ele abandonou tudo, pegou as juntas de boi, quebrou, fez um grande churrasco, matou os bois, ofereceu para todo mundo um churrasco de despedida e seguiu após Elias. Deus usa o desejo no nosso coração, mas Deus usa pessoas. Os discípulos, quando Jesus os chamou, a Bíblia diz que um estava coletando imposto, o outro estava pescando, outros estavam fazendo outros afazeres. Jesus chegou e disse: vem e segue-me. Foi uma pessoa, Jesus, que chegou para eles e os chamou. Ninguém sabia, eles não sabiam ao certo que Jesus era Jesus. Simplesmente chegou um homem e os chamou, e eles então seguiram Jesus. Veja, Deus usa um desejo no nosso coração, mas Deus também usa pessoas para chamar eu e você para o ministério. Duas maneiras de Deus chamar: desejo e pessoas. Mas eu queria te mostrar algumas coisas comuns na vida daqueles que foram chamados. O que tem de comum na vida das pessoas que foram chamadas na palavra de Deus? Você tem Isaías sendo chamado, você tem Abrão sendo chamado, você tem Moisés sendo chamado, você tem Paulo sendo chamado, você tem Eliseu sendo chamado. O que é que tem de comum nessas pessoas? Entre eles, o que tem de comum? Eu vou te dar alguns princípios. Prepare-se. Primeiro, o que tem de comum nessas vidas? Josué capítulo 24, verso 2. Pega a sua Bíblia. Josué 24, verso 2. O que tem de comum? Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitavam da além do Eufrates e serviam outros deuses. Calma aí. Quando Deus chama Abrão, a Bíblia diz que eles serviam outros deuses. Você pode repetir comigo? Diga: outros. Mais forte. Bom, hoje, se você falar que uma pessoa serve outros deuses, você pensa logo em quê? Católico, serve São Pedro, São João. Mas nessa época não. Nessa época servir os deuses era algo mais complicado. Envolvia uma série de tipos de adoração. Entendeu? Eu não vou aqui explicar para você cada uma delas. Havia um deus chamado Baco, onde deriva a palavra bacanal. Ou seja, orgias sexuais para adorar a Deus. Você tem sacrifício de gente para adorar outros deuses. A Bíblia diz que Abrão e a sua casa, eles serviam outros deuses. E Deus os chamou. O que eu estou querendo dizer com isso? É porque primeiro ponto em comum entre todos que foram chamados é que não há mérito nenhum naqueles que foram chamados. Não há mérito nenhum. Deus chamou Abraão porque ele era bom em quê? Nada. Deus chamou Paulo porque ele era bom em quê? Nada. Não há mérito. Paulo chega dizendo em determinado momento: vocês estão achando que eu vim ter com vocês com palavras de sabedoria humanas? Não, eu vim ter com vocês com manifestação do poder de Deus. Por quê? Porque não tem mérito em si mesmo. Nenhum deles tem mérito. Abraão foi chamado servindo outros deuses. Não havia mérito nenhum. Deus não olhou e viu algo especial em Abraão. Não, simplesmente o chamou. E ele, em fé, confiou no poder de Deus. Davi foi chamado. E qual era a qualificação de Davi? Davi não era guerreiro.
Davi não foi treinado na batalha, não deu conta nem de usar a armadura de Saul, não deu conta de usar uma espada. Davi não conseguia fazer nada, depois aprendeu. Mas ele foi chamado e não tinha qualificações em si mesmo. Quando ele vai derrotar Golias, ele vai usar um estilingue. Conhece estilingue? É aqui da região? Estilingue, baladeira. É duro, hein? Esse é feio. Melhor o estilingue de Goiás. Estilingue é uma forquinha, uma goma, você compra na farmácia e joga uma pedra. Só dele era uma funda, mas é a mesma coisa. Então o que acontece? Ele foi jogar pedra em passarinho para matar um Golias. Por quê? Porque não tinha qualificações nenhuma. Não tinha. Aí você olha para Isaías. Isaías foi chamado por Deus. Disse, eis-me aqui. Aí você vê Isaías dizendo, eu sou um povo, eu sou uma pessoa que moro no meio de um povo impuro. E habito num povo de impuros lábios. Calma aí. O que é um povo de lábios impuros e de impuros lábios? É um povo que fala besteira, fala o que quer, fala coisa imoral, né? Fala mal de todo mundo, entende? Mas ele morava lá, você acha que ele era diferente? Quem mora no meio é diferente? Não é, tudo do mesmo jeito, entende? E o que acontece? Por que Deus o chamou? Mas ele não tinha qualificação. Ele tinha disposição, mas não tinha qualificação. Deus não chama os qualificados, Deus chama sempre os disponíveis. Entende a diferença? Olha para Paulo. A Bíblia diz que qualificação Paulo tinha. Paulo perseguia a igreja. Era um perseguidor da igreja. Oh, irmãos, você acha que não tem perseguidor hoje? Tem. Tem muita gente perseguindo as igrejas. Entende? E cada dia, hoje a perseguição é através de leis. Hoje as perseguições são através de, eu vou te falar, vai nos afunilando. Hoje todos dizem que nós somos retardados, que nós somos quadrados, que nós somos bitolados, e mais qualquer lado que tem por aí. Entende? Nos chamam de tudo. Fundamentalistas, entende? E uma série de coisas. Preste atenção, a perseguição é grande. A perseguição em cima de nós, mas preste atenção, Paulo perseguia a igreja, e Deus chamou o perseguidor à igreja. Paulo era tão violento, que quando ele chegava nos lugares que tinha crentes, o pessoal afastava tudo, falava, por que ele está aqui? Vamos morrer todo mundo agora, entende? E o pessoal tinha que explicar, dizendo, não, ele converteu, ele nasceu de novo. Paulo não tinha qualificações, era um perseguidor da igreja. Todos aqueles que foram chamados, não foram chamados por causa de qualificação própria. Foram chamados para serem usados debaixo do poder de Deus. Eu falei aqui domingo passado, ou retrasado, não sei. Se o que nós fazemos como pastor é algo fruto de inteligência, então nós não temos nada. Nós temos que ser usados debaixo do poder de Deus. Se o que você faz na sua célula, o que você dá conta de fazer, então não é obra de Deus. Você tem que fazer debaixo do tudo posso, naquele que me fortalece. Quem está me entendendo, diga amém. 1 Coríntios capítulo 1, verso 27. A Bíblia fala quais são as características daqueles que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir em nada aquelas que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, por que Deus não chama o qualificado? Para ele não se gloriar na presença de Deus. Só dá glória a Deus aquele que se humilha. Preste atenção. Deus pode ser exaltado acima do que ele já é? Pode ou não? Deus pode ser exaltado, engrandecido acima do que ele já é? Você acha que você tem o poder de engrandecer a Deus? De exaltar a Deus? Não, vamos exaltar. Aí o Gustavo fala, levante a sua mão para exaltar o Senhor. Como você exalta a Deus mais do que ele já foi exaltado?
Só tem uma maneira de você exaltar o Senhor. Porque a distância, ele já definiu. Ele está nas alturas. Ele já definiu. A única maneira de eu exaltar mais a Deus é eu quanto mais você desce, mais exaltação você dá a Deus. Como que você exalta a Deus? Se humilhando. Quanto mais você desce, mais glórias você dá a Deus. Quanto mais você acha que você é bom, menos glórias você dá a Deus. Eu disse para você, se Saul matasse Golias, que glória tinha? Homem formado em guerra. Não tinha glória. A glória é Davi. A glória não é pessoas inteligentes serem usadas no ministério. A glória são pessoas como eu e você. Aí nós damos glória a Deus. Por quê? Porque todos olham para nós e falam, é retardado. É bocó. Conhece a expressão bocó? É daqui? Bocó. Esse aí não sabe nada. Entende? Aí Deus pega, levanta e usa. Aí todo mundo fala, meu Pai Celestial. Quando viram Pedro pregando, eles ficaram admirados. Falou, mas esse aí não é o pescador? Aquele sujeito que mete a mão no lambari e depois põe a mão na boca? Não é aquele que fala errado? É esse aí que pregou e 3.000 pessoas converteram? Sim. Aí o pessoal olha e fala, é poder de Deus. Não tem outro jeito. Só Deus pode fazer tal coisa. Segundo, o que tem de comum nesses homens que foram chamados? Todos eles responderam sim. Todos eles responderam sim. Isaías capítulo 6, verso 8. Olha o que Isaías responde para Deus, quando Deus o chama. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem... Deus faz uma chantagem também. Deus passa perto de você e fala, quem eu vou enviar? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de pregar? Aí ele fala, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu, Isaías dizendo, eis-me aqui, envia o irmão ali do lado. O que ele falou? Envia eu quero participar dessa obra, eu quero participar desse mover. Todos os homens que foram chamados disseram sim. Moisés retrucou. Moisés pediu para enviar outro. Moisés não queria, por causa de uma série de justificativas. Idade, não sei falar, sou gago, sou isso, sou aquilo. Mas no final ele respondeu sim a Deus. Sim. Isaías disse sim. Paulo, quando o Senhor apareceu para ele no caminho de Damasco, com cartas para ir prender e matar cristãos, no caminho uma luz brilhou no seu caminho, e ele diz que Jesus mesmo apareceu para ele, uma voz bradou do céu, todos que estavam perto escutaram a voz, ou seja, Jesus falou com ele, e aquele momento ele respondeu positivamente, foi consolidado por Isaías, depois ficou de jejum 3 dias, depois as escamas caíram dos seus olhos, foi batizado e começou a pregar o evangelho, começou a pregar a palavra de Deus. Ele disse sim. Abraão não foi diferente. Deus o chamou e ele respondeu sim. Foi para um lugar que ele não conhecia, uma terra que ele nem sabia o que ia acontecer, nem sabia o que Deus ia fazer com ele. Deus prometeu para ele um filho, isso demorou nada mais do que 20 anos para se cumprir. Mas preste atenção, Deus sempre cumpre a sua palavra, e aqueles que respondem sim, terão de fato o suprimento de Deus. Terceiro, todos os que foram chamados foram testados. Todos os que foram chamados foram testados. Gênesis capítulo 12, verso 9. Gênesis capítulo 12, verso de número 9. Depois seguiu
Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Deus havia chamado Abrão para uma terra que ele não conhecia, para um propósito na vida dele, como nós. Seja honesto, você sabe todo o propósito de Deus para a sua vida? Sabe? Você sabe o que Deus vai fazer daqui até o fim da sua vida? Não, não sabe. Você vai meio cego, o Espírito Santo vai te guiando, assim como guiou Abraão. Agora, chegou um determinado momento, o teste vem, preste atenção no teste. Havia fome na terra, e Deus deu uma direção para ele. É para você seguir a um lugar que eu vou te mostrar, mas por causa da fome, ele tinha recurso, mas não tinha o mantimento. O que ele fez? Confiou mais no Egito do que em Deus. Ele desceu ao Egito para não passar fome, e isso foi uma reprovação. Mas preste atenção, nós somos testados na vida. Todo dia você é testado, toda semana você é testado, todo mês você é testado. Testado com seus filhos, testado no seu trabalho, testado em confiar em Deus, o tempo todo. Acontece que ele teve um prejuízo, porque ele teve que retornar ao ponto que ele havia saído, quando ele desceu ao Egito. Mas preste atenção, todos que foram chamados foram testados. Não foi só Abraão, Moisés foi testado a ir libertar, conhecendo a fúria de Faraó, mas dependendo de quê? Só do poder de Deus. Ele não tinha armas na sua mão, a arma mais poderosa que ele tinha era um cajado, um pedaço de madeira. E com esse pedaço de madeira, Deus pôde fazer grandes coisas através de Moisés. Preste atenção, a maioria das pessoas que não querem ser instrumentos na mão de Deus, é porque elas olham e falam: eu não tenho nada, eu não tenho habilidade, eu não tenho condições, eu não sei falar como pastor, eu não conheço a Bíblia totalmente. E ele começa então a colocar os seus argumentos, só que Deus não os aceita. Deus falou: vai com o que você tem. O que você tem na mão? Um cajado. Eu sei que você mistifica o cajado, né? Mas suponhamos que fosse uma bola. Deus perguntasse para Moisés: o que você tem na mão? Ele falou: eu tenho uma bola de futebol. Então vai com essa bola de futebol que eu vou te usar. Não importa o que tem, a questão é, aquilo que nós temos pode ser usado nas mãos de Deus. Todos aqueles que foram chamados foram testados. Qual foi o teste de Davi? Qual foi o teste de Davi? Qual foi? Fala um nome para mim. Qual foi o teste de Davi? Golias. Golias foi o teste de Davi. Depois que Davi foi ungido, qual foi seu primeiro teste? Golias. Segundo teste, Saul. Todos foram testados. A Bíblia diz que Davi estava dentro de uma caverna, e Saul chegou, a Bíblia educada, chegou para aliviar o ventre, arrancou a roupa, sentou no vaso, para aliviar o ventre. Davi está escondido lá no fundo, com a espada na mão. Saul estava perseguindo Davi, queria matar Davi. O soldado falou: é a oportunidade, é agora. Você vai, a espada era tão afiada que ao jogar a roupa passou na espada de Davi. Cortou a gola da veste de Saul, Davi, da gola de Saul, Davi com a espada. Preste atenção, a oportunidade era matar, acabava os seus problemas. Mas o que Davi disse? Ai de mim, tocar no ungido de Deus. Eu não vou cair nessa, eu não vou ser reprovado. Todos aqueles que foram chamados, em algum momento eles foram testados. Abraão foi testado? Foi testado em ir para um lugar sem saber aonde, mas teve um teste muito grande na vida de Abraão. Qual foi? A Bíblia diz que Deus falou para ele: pega seu filho, seu único filho, sobe no monte e sacrifica-o. O que ele falou para o filho quando ele subiu? Subiremos, adoraremos
e retornaremos. Não é que ele cria que ele não iria matar o filho. Ele cria que ele iria matar o filho e Deus o iria ressuscitar. Ele falou, nós vamos subir, vamos adorar e vamos retornar. Preste atenção, todos eles foram testados. Olha, eu não vou te enganar. Se alguém tem pregado o evangelho para você, dizendo que você não vai passar por nada, só coisa boa, isso é uma mentira. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Deus nunca disse que nós não iríamos passar por aflições. Jesus disse o seguinte, aquele que tem a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha, vai cair a chuva sobre ambos. Vai soprar os ventos sobre ambos. O rio vai transbordar sobre ambos. Mas a casa daquele que está sobre a rocha, ela vai permanecer de pé. Ou seja, a enfermidade virá, mas você vai vencer a enfermidade. A crise financeira virá, mas você vai vencer a crise financeira. Os gigantes virão, as muralhas aparecerão. Maior é aquele que está em nós. Mas todos nós seremos testados. Todos nós seremos testados. O teste pode ser dinheiro. O teste pode ser resposta. O teste pode ser, eu acho que o maior teste que nós temos, me ouça agora, o maior teste que nós temos é o tempo. Nós somos imediatistas. Você ora e quer ver algo acontecer. Só que às vezes o maior teste para nós é o tempo. Pergunta para o seu vizinho, você sabe esperar? Sabe esperar? Maior teste das nossas vidas é o tempo. Todos os homens de Deus foram testados. Muitos ao ser testado se sentem desqualificados. Mas Abraão foi reprovado e foi aprovado ao mesmo tempo. Abraão foi testado, desceu ao Egito, retornou e Deus estava com ele. Deus não desqualifica porque você erra. Se você responde, Deus sempre estará com você. Tem um pastor amigo nosso, amigo não, está aqui comigo muitos anos. Quando eu cheguei, ele estava aqui antes de mim. Pastor João Novaes. Quantos conhecem o pastor João Novaes? Esposa dele vai ser ordenada agora, dia 17, a Loiane. Pastor João Novaes, um pastor abençoado. Era ministro de louvor aqui. Era meu principal ministro de louvor aqui na obra. Acontece que ele então sentiu o chamado para ser pastor. E aí veio e nós colocamos ele então como pastor dos adolescentes. Que decepção. Aí os adolescentes não queriam ele. Ah, pastor, arruma outro pastor para nós, esse pastor é difícil demais. Eu falei, João Novaes, vamos fazer o seguinte, vamos colocar você nos jovens, eu acho que os jovens vai adaptar melhor. Eu acho que você tem um perfil de jovem, o que você acha? Ele falou, tá bom, pastor. Coloquei outro com os adolescentes, coloquei ele com os jovens. Os jovens me procuravam, pastor, não dá. Não dá, pastor. Como é, pastor, é difícil demais, pastor. Que luta, complicação. Falei, pastor João Novaes, vamos fazer o seguinte, vou colocar você com os casais. Ele falou, tá bom. Ai, que decepção de novo. Aí os irmãos me procuravam e falavam, pastor, está difícil, pastor. Aí um dia, não precisou de eu falar com ele, ele mesmo me procurou. Ali na porta, não era como hoje, ele me procurou e falou, pastor, ele começou a chorar. E ele falou, não desiste de mim, pastor. Não desiste, eu sei que eu sou difícil, eu sei que eu sou complicado, mas não desiste de mim. Eu falei, deixa eu falar para você, Deus não desiste de mim, eu não vou desistir de você. Você é filho. Aí o que acontece? Enviamos ele para Barreiras. Que bênção, para Barreiras. 4 anos em Barreiras, 4 anos e meio, 27 membros. E os irmãos falando, pastor, essa obra não vai, tem uma cabeça de burro enterrada aqui. Se não é de burro, é de boi, ou de cabrito, de bode, alguma coisa tem aqui. De novo, peguei meu carro, fui a Barreiras, levei eles num restaurante, sentei com eles, falei, João Novaes, o que você acha
de você ir para Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, a cidade está começando, a cidade é muito boa, eu acho lá até melhor do que Barreiras. E ele falou, você está desistindo de mim? Eu falei, não estou desistindo. Eu acho que se você começar de novo, vai ser maravilhoso. O que acontece? Eu nunca desisti dele, mesmo com as suas dificuldades. O que acontece agora? Pastor João Novaes está em Luiz Eduardo, a igreja está chegando a 200 membros. 200 membros. Preste atenção, Deus não desiste de nós. Nós também não podemos desistir das pessoas. Todas as vezes que Deus chama, Deus vai criar situações para testar eu e você. Fala para o seu vizinho, você será testado por Deus. Testado. Quarto ponto em comum entre aqueles que foram chamados. Entre aqueles que foram chamados. Todos aqueles que foram chamados tiveram suprimento da parte de Deus. Se Deus chama, Deus supre. Fala para o seu vizinho, se Deus chama, Deus supre. Deus dá suprimento. A Bíblia diz que Abraão foi chamado, era para ir só ele e a sua família. Ele, no teste, também foi reprovado. Levou consigo o seu sobrinho, Ló. Chegou um determinado momento, a bênção estava sobre eles, o gado começou a crescer e a multiplicar, começaram a ter problemas entre os cuidadores de um, dos cuidadores de outro, e Abraão chegou, chamou Ló e falou, Ló, nós temos que fazer algo aqui, vamos separar. Para onde você escolher, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Só que a direita era pasto, e eles tinham ovelhas. Do lado esquerdo era pedras. Ele deu oportunidade para Ló escolher. O que você acha que ele ia escolher? Escolheu a Campina Verde. Ele escolheu o melhor. Abrão ficou com as pedras. Mas preste atenção, quando Deus chama, Deus supre. Das pedras, a Bíblia chega a dizer que Abraão era riquíssimo. Das pedras brota capim, das pedras brotou o necessário para ele, ele não faltou nada para a vida dele, Deus supriu todas as suas necessidades, até acima delas. E já abri um parênteses para você, esses dias eu vi um pastor pregando, deixa eu falar mal dos outros, e o pastor falava assim, sabe por que Deus não respondeu sua oração? Ele pregando. É porque você estava pedindo o que não era a sua necessidade. Deus vai dar a sua necessidade. Se não for sua necessidade, Deus não vai dar. Eu falei, isso aí é errado. Como que pode um negócio desse? Esse pastor não conhece a Bíblia. Quer dizer que Deus só dá a necessidade? O primeiro milagre de Jesus foi necessidade? Vinho? Quem tem necessidade de tomar vinho? Não, eu tenho necessidade, a não ser Timóteo, que Paulo falou, toma um pouquinho de vinho para as suas constantes enfermidades. Eu tenho essa enfermidade, preciso sempre tomar uma taça de vinho. Ninguém tem necessidade de tomar vinho, vinho é supérfluo. Me fala, quem foi liberto por causa do vinho? Quem foi curado por causa do vinho? Quem recebeu unção por causa do vinho? Só se for alegria. Pedro está no barco, Jesus chega de madrugada, está andando sobre as águas, e aí, eu não sei o que aconteceu, porque Jesus olhou para eles e falou, calma, sou eu. Eu penso que tinha 12 homens desesperados lá dentro, gritando, espancando um ao outro de medo do fantasma. Jesus falou, calma-te, sou eu. Aí Pedro olha e fala, se é o Senhor, manda que eu ande sobre as águas. Aí Pedro andou sobre as águas. Agora eu te pergunto, quem foi liberto porque Pedro andou sobre as águas? Eu acho que Jesus tinha que ter olhado para Pedro e falar, cria vergonha, rapaz. Para que você quer andar sobre as águas? Olha para você. Que necessidade tem de andar sobre as águas? Vai pedir pão para os famintos? Vai pedir cesta básica para os pobres? Você quer pedir para andar sobre as águas? Isso é pedido de um homem de Deus? Não, falou, vem. Porque Deus não dá só a nossa necessidade. Deus dá aquilo que nós desejamos. Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Deus tem prazer.
Olha, eu não sei você, mas eu já gastei dinheiro para dar umas coisas para os meus filhos, que não, de necessidade não tinha nada. Nada, nada, nada. Menino tem necessidade de ter videogame? É uma necessidade, se ele não tiver, ele adoece. É assim? Não, mas eu dou, porque está além da necessidade. Se eu, que sou um péssimo homem, consigo dar além da necessidade para os meus filhos, e Deus? Fala para o seu vizinho, Deus tem bênção sem medida para a sua vida. Quando Deus chama, Deus supre. Você pode dizer isso bem forte? Quando Deus chama, Deus supre. Deus supriu Moisés? Ah, meu Deus do céu. Supriu na ida para ir para o Egito e supriu do Egito a terra prometida. Ele foi no poder de Deus, todo o suprimento estava com ele. A vara virava uma cobra. Ele erguia a mão, as rãs saíam. Milagres, poder de Deus. Ah, que é isso? Apocalipse capítulo 11, verso 6. Eu sei que você nunca leu esse texto, mas eu vou ler com você. Esse é das duas testemunhas que vão estar durante a grande tribulação. Se você estiver aqui, você vai encontrar com eles. Eu não vou estar, glória a Deus. Eu vou estar com o Senhor na glória, mas desejo para você uma boa estadia nesse período. Apocalipse capítulo 11, verso 6. Elas, porque são duas testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para se converterem em sangue. Foi Moisés que fez isso. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Essa é a autoridade que Deus deu a essas testemunhas. Com certeza, Moisés está incluso, entende? Nessas duas testemunhas, estará aqui. E quanto quiserem, vai ter poder para fazer milagres e prodígios. Quando Deus chama alguém, Deus supre aquela pessoa que Ele chama. No caminho do Egito para a terra prometida, a Bíblia diz que as sandálias não se gastaram, as roupas não gastaram, tudo que eles tinham, eu não sei como que faz, 40 anos no deserto, entende? Menino de recém-nascido virou homem de 40 anos. A roupa de, como é que chama a calça de menino que nasce? Não, tem uma franela. 40 anos a calça de franela foi crescendo. Ele virou homem, casou com calça de franela. Por quê? Porque a Bíblia diz que a roupa não gastou. O chinelo havaiano cresceu. Ele era um bebezinho. E o chinelo foi crescendo. E ele falava, mãe, troca a sandália. Para quê, meu filho? Tá grande. Tá boa. Eu não estou falando de colocar o prego no chinelo, não. Já viu chinelo havaiano com pregão em cima? Isso aqui ainda dura muito tempo. Não estou falando disso. Eu estou falando que não gastou. Olhava debaixo do chinelo havaiano, tava as risquinhas. Novinho, cheiroso, não troca chira, não solta cheiro. Havaiana. Quando Deus chama, Deus supre. Quando Deus chama. Já viu gente falando, pastor, tem um missionário lá na África passando necessidade louca, pastor, ele não tem o que comer, não tem leite para as crianças. Eu falo, então fala para ele arrumar um emprego. Ele não é missionário. Se é por conta dele, não foi Deus que o enviou. Quando Deus chama, Deus supre. Eu não conheço um servo de Deus que mendiga o pão. Está na Bíblia. Não tem. Quando Deus chama, Deus supre aquela pessoa. Fala para o seu vizinho, tem suprimento na sua casa?
Qual foi o suprimento de Davi? Suprimento de Davi, primeiro teste Golias. Vamos matar Golias. Tenta armadura, não dá conta. Espada, não dá conta. Com o que eu vou? Vai qualquer coisa, pega umas pedras aí. Ou seja, não importa o que você tem, Deus pode usar o que você tem. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você reclama daquilo que você tem, cuidado, porque a solução pode estar dentro do problema que você tem. Dentro do problema. Sempre dentro do problema há solução. A Bíblia diz que de dentro de um redemoinho Deus falou com Jó. Deus falou com Jó de dentro de um redemoinho. O redemoinho, sempre dentro do redemoinho, tem um lugar de calmaria. O vento, eu não sei se você acompanhou nos Estados Unidos, o furacão passou. O furacão é diferente do redemoinho, do tornado. É diferente, não é? É só no tamanho de extensão, mas é a mesma coisa. É um canudo de vento. Canudo de vento. O tornado é um canudo menor. Ele bate o chão. É pequeno. O furacão é maior. Geralmente, quando ele passou nos Estados Unidos, ele passou varrendo tudo. Aí parou, todo mundo sai de casa para esperar a segunda etapa. Aí ele sai, vê como é que foi o transtorno e tudo. Aí o vento volta, só que ele volta ao contrário. Porque ele está indo à esquerda. E agora ele vai passar à direita. Porque vem a segunda parte do lugar. Mas no meio sempre tem uma calmaria. Qual que era o problema quando tinha aquela multidão? Jesus falou, está decaindo o dia. Vamos dar de comida para o povo. E aí os discípulos começaram a reclamar. Como que vai dar comida? Nós não temos nada aqui, ia precisar de 300 denários, só para ir lá buscar essa comida na padaria, buscar pão e arrumar peixe, vai demorar demais, e muito dificultoso. Jesus falou, não, dá a vocês. Aí ele falou assim, piorou. Como que nós vamos dar de comer? Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ou seja, o que era a reclamação deles, virou a solução. O que eles reclamaram, o Senhor pegou, levantou para o céu e deu graças. E todos comeram e sobejaram e sobrou 12 cestos cheios. Fala para o seu vizinho, para de reclamar. Para de reclamar. Pega o que você tem, seja bom ou ruim, levanta para o céu e dá graças a Deus. Dá graças. Deixa Deus multiplicar na sua vida. Tudo que Deus te deu foi para ser bênção e não maldição. Para de reclamar da sua mulher. Para de reclamar do seu marido. Como é que você reclama daquilo que Deus te deu? Deus é bom ou é mau? Se é bom, fala mais forte. Deus é bom ou é mau? Então por que você está reclamando do bom que Deus te deu? Ah, meu Deus, para com isso. Se Deus te deu, é coisa boa. Deus separou a mulher. Ele falou assim, para aguentar esse sujeito tem que ser essa aqui. E falou, vou colocar ali para dar conta do recado. Está me entendendo ou não? Todas as vezes que Deus chama, Deus supre. Isaías foi suprido como? Ele falou, eu moro num povo de impuros lábios. O Senhor falou, abre a boca aí, meu amigo. Jogou logo uma brasa na boca dele. Aprendeu a falar na hora. Acabou a fofoca. Acho que Deus colocou uma brasa espiritual na boca dele. Falou, toda vez que você falar mal do pastor, vai queimar sua língua. Um dia o irmão mandou uma mensagem para mim, pastor. Fui jantar. Pastor, eu não falei mal de você. Eu falei, nem precisa me dizer isso. Pastor, mas eu mordi na língua. Pastor, a minha língua está dependurada o pedaço. Você me perdoa? Eu falei, irmão, não foi eu que fiz isso. Ele fez um comentário, a pessoa tão acusada, mas tão acusada. Ele mordeu na língua e falou, foi porque eu falei do pastor.
Tomara que eu tivesse esse poder todo. Cuidado. Pensa bem. Os comentários que você vai fazer. Quando Deus chama, Deus supre. Quinto, todos eles tornaram-se íntimos de Deus. Todos eles tornaram íntimos de Deus. Tiago capítulo 2, verso 23, eu estou encerrando. É o último tópico. Todos tornaram-se íntimos de Deus. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus. E isso lhe foi o quê? Imputado para a justiça. E foi chamado de quê? Amigo de Deus. Mas os discípulos foram chamados de quê depois de 3 anos? Vocês são servos, mas agora eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigos. Todos eles tornaram íntimo de Deus. Abraão foi chamado amigo de Deus. Não foi chamado amigo do governador. Não foi chamado amigo de prefeito. Não foi chamado amigo de político. Embora hoje ser amigo de político pega mal. Ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Mas se você olha e vê que os outros também, a Bíblia diz que Davi foi chamado o homem segundo coração de Deus. A Bíblia diz que Moisés, quando entrava na tenda da congregação, para orar, para falar com Deus, a nuvem descia, quando ele saía, todos saíam das suas tendas, para ver o rosto de Moisés brilhar, porque ele estava na presença de Deus. Todos se tornaram íntimos de Deus. Isaías, a Bíblia diz que ele viu o templo se encher da sua glória. Todos aqueles que foram chamados tornaram-se íntimos de Deus. Preste atenção, não há mérito em nós quando Deus nos chama. Todos que são chamados são testados, mas todos que são chamados são supridos. Deus supre. A Bíblia diz que Deus não nos preparou tentação que não seja subhumana. Pelo contrário, junto com a tentação, Ele nos provê livramento. É o que está em 1 Coríntios. Todos eles responderam sim. Todos eles se tornaram íntimos de Deus. Eu quero só te relembrar como Deus chama. Lembra? Deus chama de duas formas. Primeiro, um desejo. Eu não queria nem ser crente, agora sinto o desejo do ministério. Tem algo acontecendo. Segundo, Deus pode estar me usando hoje para despertar em você um chamado ministerial. Eu queria que você ficasse de pé onde você está.